Olá, eu sou o James Francisco. E eu sou Vanessa Morrone. E nós estamos na 6ª temporada do nosso podcast Sala de Enfermagem, uma produção do Corém São Paulo para você. Todos os episódios estão disponíveis nas plataformas digitais. Não deixe de acompanhar e seguir os nossos conteúdos. E é claro, você já sabe, As portas do nosso Sala de Enfermagem estão abertas para você. Olá, ouvintes do podcast Sala de Enfermagem, o podcast oficial do Corém São Paulo. Eu sou Vanessa Morrone e hoje nós vamos trazer um tema muito importante. É verdade, Vanessa. Vocês já sabem que aqui no Sala de Enfermagem nós só cuidamos de toda a enfermagem do estado de São Paulo. E que não é um número pequeno. São mais de 700 mil profissionais de enfermagem que estão neste estado. E nesse contingente tão grande de pessoas, nós temos duas categorias que representam a grande maioria dos profissionais de enfermagem: os auxiliares e técnicos de enfermagem. E nesse contexto, o Corém São Paulo se preocupa muito, porque são os auxiliares e técnicos que estão ali lado a lado, na maioria das vezes, beira-leito, a maior parte do tempo, cuidando de pessoas. E nesse cenário de cuidar de pessoas, nada melhor do que termos pessoas capacitadas e bem informadas e bem instruídas para dar uma assistência segura, de qualidade, ética, livre de qualquer dano de imperícia, negligência ou imprudência. E nesse cenário onde nós traçamos uma meta para o Capacita Mais, a gente pensa também num processo onde um profissional muito mais capacitado tem muito mais empregabilidade, tem muito mais oportunidades. E nesse contexto, nós trouxemos aqui duas pessoas que lidam diariamente com Capacita Mais, que são conselheiras do Corém São Paulo e desenvolveram, desde o nascimento dessa ideia, né, esse projeto, e têm construído junto aos auxiliares e técnicos. A nossa vice-presidente do Corém São Paulo, doutora Ana Paula. Que feliz estar aqui e trazer um pouquinho dessa possibilidade de contar o que a gente tem planejado com vocês e para vocês. Afinal de contas, tudo é construído de acordo com a necessidade dos profissionais de enfermagem. Quando a gente pensa em capacitação, a gente pensa em melhoria, em segurança do cuidado. Não adianta ter um profissional que se formou lá há 20 anos atrás e nunca mais acessou, teve possibilidade. Obviamente, está obsoleto, não vai atender da forma que você, enquanto na posição de paciente, quer ser atendido. Né? Então, o Capacita, ele veio sim para atender essa necessidade de atualização, de avanço, a todo momento. E de uma equipe que realmente, auxiliares, técnicos e enfermeiros, trabalhem em consonância com o que é correto e que se preconiza como seguro dentro da atualidade. E para contribuir também com a fala da doutora Ana Paula, a doutora Vanessa Scacella, também conselheira do Corém São Paulo. Obrigada, agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, doutor James, doutora Vanessa. Nós que doutora agradecemos. Ana, que foi aí a nossa incentivadora maior nesse projeto, né, do Capacita. E a gente veio aí com quase um ano, né, doutora, de projeto e muitas experiências para compartilhar aqui com vocês hoje, né, Ana? Com certeza, Vanessa. Afinal de contas, andando pelo estado, nós percebemos que existia uma carência de realmente de atualização dos profissionais de auxiliares e técnicos de enfermagem em algumas áreas específicas do conhecimento. Afinal, todo mundo, ao terminar os cursos de capacitação, de formação, saem como generalistas, mas o mercado pede o quê? Pessoas que sejam especialistas. E daí, muitas vezes, existe uma distância entre o que os cursos formam e o que o mercado quer. Exato. E daí é a responsabilidade, formar, adequar, mas também dar segurança e aproximar o profissional. Daí veio, sim, aquela ideia, aquela luz. O insight. O insight de criar um programa que pudesse, sim, melhorar, aproximar a necessidade do mercado, mas também a necessidade do profissional. E a Vanessa
topou esse desafio aí. Quando eu cheguei, falei assim, eu tive uma ideia, a Vanessa falou, abraçou a proposta de que a gente desenvolvesse. E todas as regiões do nosso estado é diferente, né, Vanessa? Todas. É muito diferente. É um estado tão grande, mas tão diferente. E a gente consegue ver isso hoje, né, Ana? A gente faz as capacitações de acordo com a necessidade do município. Então, eles solicitam, né, pra gente o que eles querem. E aí, quando a gente faz aquela que eles têm necessidade, aí já querem outra, já querem outra, já querem outra. E aí a gente foi ganhando o estado inteiro. Isso é muito bom. Mas aí, pensando, né, então, nessa formação técnicos e auxiliares, porque hoje a gente tem um programa que é muito maior, eu queria que a Ana falasse, e a Van também, um pouquinho. Então, ele nasceu dessa ideia que você teve, mas ele está agregado não só a esse programa, né, Ana? Então, como que ele foi desenhado e para as pessoas entenderem, então, como que elas podem buscar o Capacita e onde que elas podem buscar, né, James? Porque muitas vezes a gente vê assim, tá lá no site do Corém, onde que eu sei quando tem as vagas, quando vão ter as capacitações, se está perto da minha cidade. Então, eu queria a Van respondesse dessa forma e a Ana falar um pouquinho da idealização, né, desse projeto tão grande que a gente não tinha noção de que ia tomar uma proporção tão generosa no nosso estado. Propósito. Acho que a gente começa com propósito. E o propósito vem em pensar que quando mais do que capacitação e formação, porque é aproximar, realmente responder às dores das pessoas aonde elas estão. E quando a gente se aproxima e enxerga, começa realmente a planejar coisas coerentes, personalizadas com a realidade do estado, do local onde estão. Então, lá atrás, começou com a ideia de um programa que antes chamava Primeiro Emprego e que evoluiu. E hoje a gente tem um programa maior, que é Conexão e Empregabilidade. A gente descobriu que não adiantava só eu fazer uma capacitação para aproximar as pessoas do emprego. Eu precisava, antes de tudo, precisava preparar as pessoas, entender que cada eixo precisa de uma atenção especial, muito singular, e é assim que foi desenhado. Então, auxiliares técnicos, enfermeiros, obstetrizes têm que ter um olhar singular específico. Então, portanto, nas andanças, olhando no estado, existiam necessidades muito importantes, desafios mesmo, principalmente em regiões, por exemplo, na região norte do nosso estado, tinha uma carência de mão de obra especializada na área de pediatria. Neonatologia, Eu tinha profissionais, tinha muitos profissionais, não arrumo emprego, auxiliares e técnicos não arrumo emprego, mas eu tinha ao mesmo tempo muitas vagas, e aí a ideia é vamos aproximar, e para aproximar só tinha um jeito, tem que capacitar. Muito bom. Né? Então, a aproximação no desenho foi feita exatamente pensando sobre a personalização. E para isso existe um outro fator que é o letramento digital. Não adianta só eu ensinar a especialidade, mas aquele que está afastado não sabe muitas vezes mexer num prontuário eletrônico. E daí ele não vai conseguir, por exemplo, passar por um processo de entrevista, porque a entrevista é por via remota. E daí a gente encontrou um outro desafio, né? Vamos ensinar a aproximar o mínimo. Então, além da especialidade, tinha um outro lado que era o letramento digital. E dentro do nosso estado, parece pouco, mas são técnicos, são mesmo entre os enfermeiros, nós víamos isso, mas é um desafio real, né? Então, por isso que o desenho veio, o programa Conectividade veio separadamente, e veio respeitando realmente as especialidades, as áreas, as categorias, e de uma forma não só presencial, mas não só remoto, mas respeitando a questão híbrida, porque quando eu ensino, eu me obrigo a
usar ferramentas digitais, eu também estou ensinando a usar ferramentas do dia a dia do trabalho da enfermagem. Vou aproveitar e fazer uma consideração que eu acho que vale muito a pena, né? Quando nós ouvimos a doutora Ana falando em formação, em capacitação e um trabalho do CORE em São Paulo, e no cerne da Lei 5.905 a gente tem que um conselho, ele foi feito para fiscalizar e disciplinar o exercício profissional. Mas lá na nossa Lei 7.498, a Lei do Exercício da Enfermagem, né, assim como no Decreto 94.406, a gente tem garantido, tanto nessas duas leis que estão diretamente vinculadas ao exercício profissional, quanto a Lei 5.905, que o processo educacional, ele garante uma assistência segura, livre de danos de imperícia, negligência e imprudência. E aí faz muita conexão, justamente utilizando o tema do projeto, que é fazer com que esse profissional capacitado e bem informado tenha menor chance de estar envolvido em qualquer tipo de infração ética ou condutas que não perpassem por um profissional digno de estar ali beira-leito, cuidando do paciente. Então, para aqueles que acham que um conselho de classe ele está apenas para fiscalizar e disciplinar o exercício profissional, estamos além. Hoje, um conselho de classe ele está justamente voltado para fazer com que este papel de formação também ajude num processo de formação ética, num processo de educação da qualidade desse profissional, afastando assim todo o risco, né, ou mitigando o risco, né, de termos ali qualquer evento adverso ou infração ética que possa surgir. Que é a responsabilidade também de prevenir. Sempre. Senão... A prevenção é muito mais barata, né? É muito mais barato do que... E, infelizmente, nós mexemos com erros que muitas vezes não tem como voltar atrás. Exato. Ainda mais com seres humanos, né? E aí, Vanessa? Eu queria... Dessa perspectiva, para você que está... Vanessa. Então, gente, é muita Vanessa, né? Eu acho que nesse episódio a gente vai ter que tratar de Scarcella e Morrone, é verdade. Vai ficar mais fácil. Não é dupla sertaneja, mas são Vanessa. É a loira e a morena, é isso aí. Bom, pensando nisso, Vanessa Scarcella, diga para mim, nessa perspectiva que a Ana trouxe, de fazer a transformação, né? Lembro que quando a Ana traz a questão do primeiro emprego, a gente começou a discutir isso lá em 2021. Foi. Na primeira gestão do CORE em São Paulo, onde nós estávamos todos juntos. O primeiro emprego naquele momento foi importante, porque nós tínhamos uma demanda reprimida muito grande desses profissionais buscarem o mercado. Aprendemos no primeiro emprego, né? A Ana conduziu também esse projeto, e hoje eu vejo na fala dela que o processo de transformação veio justamente de entender qual era a demanda da enfermagem, não só de buscar esse emprego, mas de ter a possibilidade de fazer com que o seu conselho estivesse ali apoiando neste processo, né? Porque as vagas ainda continuam surgindo, mas nós precisamos para essas vagas profissionais que sejam aptos e qualificados. E aí, como é que esse projeto do Capacita Mais faz essa busca e essa interação com o profissional? Então, o que eu observo do Capacita é que o Capacita ele é para auxiliar do técnico de enfermagem, o foco é o auxiliar do técnico de enfermagem. Foi um profissional que por muitos anos teve sempre o interesse de se capacitar, mas sempre tudo muito voltado para o básico, né? Para auxiliar, ou o curso auxiliar, ou o curso técnico de enfermagem. E quando você fala da possibilidade de capacitação, é transformador. E eles fazem uma, e já querem outra, e já querem outra. E quando a Ana falou das diferenças que a gente tem dentro do estado de São Paulo, eu me lembro que logo no começo do Capacita teve um senhor e a gente falava, olha, faz o print, porque as aulas elas acontecem online e presencial. Então tem toda a parte teórica online e a parte prática presencial. Modelo híbrido. Isso, modelo híbrido. E tinha um senhor, técnico de enfermagem já há mais de 20 anos, e aí a gente pedia, né, olha, faz o print da tela, e ele mandava uma selfie. Então ele tinha uma dificuldade. No final, na aula prática, ele virou pra gente, e assim, até toca um pouco meu coração isso, porque a gente vê o quanto a gente consegue transforma, né? E ele falou assim, olha, eu nunca na minha vida pensei que eu ia aprender alguma coisa online. Olha. Ele falou, eu não sabia nem mexer no telefone. Hoje eu mando até a localização pra minha esposa. Que bonitinho. Né? E foi em função do Capacita. E nós temos
esses que já se formaram, a gente tem um grupo com eles, e às vezes tem aulas de outros temas, eu coloco lá o link para eles assistirem, né? Estão sempre assistindo, Rony. É impressionante. Aí falam, eles vêm, contam as experiências de que, através dessa capacitação, eles conseguiram emprego. Tem uma de Ribeirão Preto, eu vou até falar o nome dela, porque ela tá em todas, a Regina. E ela fala assim, cada vez que a gente abre uma capacitação que libera para assistirem, ela entra e fala, pessoal, olha, faz mesmo, porque hoje eu tô escolhendo emprego, por conta das capacitações do Corém São Paulo. Que bacana. Então, são histórias... vidas transformadas. Vidas transformadas. Tem uma região, James, que me tocou bastante. Porque a gente fala sobre o estado de São Paulo, né, tecnologia e tudo. E nem eu sabia que nessa região era dessa forma. Agendamos a capacitação, aí eles queriam segurança do paciente, porque lá para eles é complicado, tal, nós vamos fazer. E aí eu falei, olha, as aulas acontecem das 18 às 22 horas. Aí, não, tá bom. E aí, quando eu fui ver, tinha bem pouquinho inscrito. Eu falei, mas não estão inscritos. Ela falou assim, olha, eu posso mandar em lista? Eu falei, mas qual que é a dificuldade de se inscrever no site? Ela falou assim, então, porque a gente vai assistir todo mundo numa sala só. Aí eu falei, mas é à noite. Ela falou assim, então, nós moramos em zona rural. Não tem, os profissionais aqui não têm acesso à internet. Olha só. Então, a gente puxou para o centro os profissionais para ficarem lá das 18 às 22 horas na sala da prefeitura para assistir. Olha que bacana. Aí eu falei, nossa, mas é tarde, vai voltar ainda às 18 horas. Não, pode colocar que a gente vai fazer. E aí você vê a sede, o desejo de conhecer, de aprendizado que eles têm. E às vezes a gente, assim, na capital, em São Paulo, não tem toda essa aderência às vezes, né? Acho que tem a demanda, a oferta é muito grande. É tão grande que não tem essa demanda. E eu costumo dizer, me inspirei, eu tenho uma tia, né? Eu venho de uma família de auxiliares, de técnicos, e eu sempre ouvi que depois passou de Campinas, tinha um Matabu e nada chegava lá. Já falei isso várias vezes. E, de repente, o passar para o interior faz uma diferença, porque é a oportunidade, às vezes, lá no extremo, né? No extremo do nosso estado, a história da internet, nem todo mundo tem o melhor celular, melhor acesso. Com certeza. Nós aprendemos isso lá no primeiro emprego, que muitas vezes as pessoas tinham acesso sentado na porta da prefeitura. A gente teve alunos que faziam por conta do Wi-Fi, né? Por causa do Wi-Fi. Mas é oportunidade, então eu acho que negar a gente não está sendo justo. Sim, né? Equânime, né? Na questão de produção. Né? E a parte gostosa, Marrone, assim, quando a gente inicia a aula, que abrem as câmeras, estão tudo bonitinho lá, com um caderninho, escrever. Né? Não, gente, eu já tive a possibilidade, viu, James, de dar aula no Capacita. É gostoso, né? Foi muito, assim, enriquecedor. A gente deu lá no Grande ABC e a gente fez toda a parte de entrevista, né, presencial, e a gente vê o quanto que as pessoas aproveitam esse momento, né? Então, muitas vezes, como a Vanessa falou, às vezes a gente tem muita oferta, talvez, aqui na capital, mas acho que quando a gente vai capilarizando pelo estado, quanto que a gente não tem noção. E aí eu queria saber, não sei se você tem esses números, mas com certeza ela tem, porque ela é super organizada. Desde quando o projeto iniciou até hoje, mais ou menos quantas pessoas já foram capacitadas? Nós iniciou em fevereiro, né? O projeto Capacita, em fevereiro. Nós tivemos mais de 6 mil inscrições até o mês de junho. Estamos em junho ainda? Julho. Até o mês de junho. Até o mês de junho. Agosto. Tô perdida. Julho. Porém, deambulando. Até o mês de junho a gente teve mais de 6 mil inscrições, né? Aí, por questões de plantão, às vezes não dá, né? E o profissional falha, a gente chegou a 4.700 conclusões. E a meta do projeto no início, quando a gente fez, era assim, vamos atender 30 municípios no ano. No primeiro trimestre do projeto, a gente chegou a 49 municípios. Uau! E a gente vai chegar lá, né? Muito mais longe. Para que haja todo esse engajamento dessas pessoas, desses profissionais com o Capacita Mais, quais são os temas que habitualmente vocês vêm tratando com esses profissionais para despertar esse interesse? O que é que se busca mais hoje fazer dentro desse processo de capacitação que desperta esse interesse e essa busca? Inicialmente foi com pediatria, né? Como a Ana disse, a gente teve uma região do interior e do litoral que citou bastante pediatria. Nós não tínhamos a intenção de abrir outras, né?
E quando eles fizeram pediatria, aí eles começaram a falar que sentiram falta das aulas e sugeriram novos temas. E alguns municípios, sabendo, veio procurar a gente e começou saúde mental, né? Então, hoje nós temos 11 temas de capacitação. O que a gente mais faz é ética, legislação e registros de enfermagem. Dentro do conteúdo de ética, não fala só realmente da legislação, mas traz resolução de conflitos, que a Morrone foi até uma das professoras, né? Inteligência emocional, resolução de conflitos, os registros de enfermagem, né? E o que a gente percebe nessa capacitação é que, embora a nossa legislação fale que o profissional tem que saber da lei do exercício profissional, eles ainda têm uma dúvida muito grande, né? Que talvez seja ali na base, formação. Que foi na formação, né? E quando a gente começa, que eles começam, nossa, mas eu não sabia, nossa, mas não sei o quê, eu vou até mudar. E no dia seguinte, já da primeira aula, eles já falam, já fiz diferente, viu? Então você vê que vai mudando. E o APH é assim, é o carro-chefe, todo mundo quer APH. E nós começamos agora, James, com uma capacitação, um tema que é o de inclusão no cuidado de enfermagem. Foi a doutora Ana Paula que sugeriu o tema e a gente montou assim com extremo carinho esse tema. A capacitação ela é incrível, mas eu senti muita dificuldade de inserir ela nas regiões. As pessoas não entendem ainda a lógica da inclusão. Isso deixa a gente bem chateado, porque quando se fala em inclusão, a gente fala em inclusão de tudo, são de culturas, né? A gente fala, né, da cultura dos povos originários, dos ciganos, de como atender os judeus, né? Dessa forma toda, né? LGBTQIA+, né? A gente fala de todos. E do deficiente visual, do deficiente auditivo. E quando as pessoas vêm, né, e falam, olha, eu quero uma capacitação assim, assim, algum município vem. E eu vejo que é uma cidade turística, por exemplo, que às vezes tem muita cidade turística que fala, olha... A gente acaba insistindo. Eu insisto um pouco. Eu falo, olha, você por ser uma cidade turística, que recebe vários... Nós temos assim, assim, assim. Aí eu canso de ouvir, mas esse tema não é interessante. Então, acho que a gente... Precisava mais trabalhar. Então, é uma deficiência, na verdade, não acredito que seja do profissional, mas uma cultura nossa de dar atenção a isso. É isso que eu ia colocar. Não é um problema da profissão de enfermagem. Isso é um problema da nossa sociedade. Da nossa sociedade. Quando a gente busca falar de inclusão, a maioria das pessoas acham que fazer inclusão é pegar a pessoa que tem uma deficiência motora, é a pessoa que tem uma deficiência visual, auditiva, e ela não olha pela perspectiva que ela precisa fazer inclusão num cenário muito mais amplo. Exato. Né? De buscar essa trazer para mais próximo ou fazer com que ele se sinta contemplado naquele cenário. Também os nossos pacientes que só têm o espectro autista, que têm um outro tipo de deficiência, e muitas vezes o próprio profissional de enfermagem precisa estar, né, dentro desse cenário de inclusão, porque nós hoje temos visto muitas empresas buscando este profissional de enfermagem no mercado, e aí a gente percebe claramente que esse trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Corém São Paulo é fundamental, porque nós temos profissionais de enfermagem que têm baixa visão, profissionais de enfermagem que têm problemas motores e precisam deste processo de inclusão, e que as empresas acabam abrindo as portas, né? Mas muitas vezes a deficiência ou a falta de conhecimento, né? A limitação do conhecimento o impede de chegar até essas vagas. E aí eu vou aproveitar e perguntar para vocês, já que é conexão e empregabilidade, e dentro disso o Corém, o Avança Mais está inserido, quais são os outros projetos que fazem com que esse ecossistema funcione? Vamos lá. Dando frutos. Então, você tem entrada de várias formas. Então, no guarda-chuva, nós temos a possibilidade de quem está terminando o curso, terminou o curso, vai entrar para a enfermagem, posso estar no Conecta. É aquela primeira oportunidade, então, como que eu procuro um emprego, como que eu preparo um currículo. Então, isso é desmembrado por... tem um grupo de auxiliares e técnicos, enfermeiros. Então, é a primeira entrada, a primeira possibilidade. A outra possibilidade, então, eu já arrumei um emprego, ou então eu estou parado há um tempo,
Às vezes eu resolvi ser mãe, esperei muito tempo e quero voltar para o mercado de trabalho. E às vezes eu preciso me atualizar, aí vem o Capacita para auxiliares e técnicos. Mas eu tenho também um enfermeiro. Sim. O enfermeiro que ficou, às vezes, ele precisa, principalmente na fase lá dos seus 45 anos, às vezes eu perdi o meu emprego, estou fazendo um outro processo, então preciso me atualizar e poder ver novos horizontes, ou mesmo fazer uma transição de carreira. Então, nós temos a possibilidade do Avança Mais. E dentro do Avança Mais, eu tenho o Avança Mais e o Transforma Mais. O Avança Mais, eu vou ver coisas específicas. Então, por exemplo, por que eu não posso desenvolver habilidades, por exemplo, a inserção do DIU, a sutura, o ultrassom, outras coisas que podem melhorar e eu oferecer para o mercado mais possibilidades. Aquilo porque o mercado te contrata pelo que você oferece. Exatamente. E o Transforma Mais, porque que eu o tempo todo não posso fazer uma transição de carreira? Por que aos 50 anos eu não posso, de repente, empreender? Por que eu não posso redesenhar a minha carreira, jornada. a minha trajetória? Fazer uma mudança de rota, né? Exatamente. E o Transforma Mais vem para realmente apoiar nesse planejamento, nessa inserção de nova trajetória, né? Estar ao seu lado para construir esse novo caminho. E assim a gente fecha o eixo. E onde está o emprego? O emprego está nas suas mãos. Nós estamos só ao seu lado. Com certeza. Apenas. Com certeza. Vanessa Scassella, e tem pré-requisitos para esses profissionais participarem desses programas todos? Não, os pré-requisitos é ser auxiliar e técnico de enfermagem. Nós temos muitos enfermeiros que procuram a capacitação, né? Então eles perguntam, eu posso participar? Eu deixo claro que pode participar, mas a oratória, né, é tudo voltado para o auxiliar e o técnico de enfermagem, né? E aí eu sempre exemplifico, se o enfermeiro, ele delega, ele tem que entender também o que é auxiliar. A linguagem, né? Então eles participam bastante também, mas o nosso foco é sempre auxiliar e o técnico de enfermagem. As inscrições, elas são feitas através de links direcionados na região, então não fica disponível assim, ou anunciado nas redes sociais do Corém. A gente disponibiliza o link na região justamente para alcançar então, aqueles Então profissionais. é o município que tem que pedir para vocês. O município, ele pede para a gente, né? Ou através de contato uma instituição. social. Posso ter uma instituição de saúde pode fazer essa solicitação. Pode, mas o único requisito que a gente pede é que seja aberto ao município. Então, o que acontece muito? De instituição pedir pra gente, faz aqui no meu hospital. Então, eu não faço no hospital. Eu posso fazer, a gente abre para todos da região, né? Então, aí, às vezes, a gente encontra alguns impasses que, às vezes, a instituição não quer abrir para fora. Mas aí, quando a gente vê que tem a necessidade, a instituição pediu, mas ela não quer abrir, aí eu normalmente falo com o secretário de saúde. E aí, a gente faz no município, através da Secretaria de Saúde. Para contemplar todo mundo. Para contemplar todo mundo. Então, existem alguns pré-requisitos. Existem. Precisa ser profissional de enfermagem inscrito no Corém São Paulo. Isso. Precisa estar adimplente. Sim. Precisa estar quite com as suas obrigações junto ao conselho. Precisa ser uma demanda vinda do município, não pode ser uma demanda, então, reprimida ali, uma demanda de uma única instituição. Isso precisa ser contemplado a todos, por isso que hoje vocês atingem um número muito grande, né? E é claro, a partir desse momento que você tem essas credenciais aí já postas, você pode participar desses programas que vocês trouxeram. Isso. Então é isso. Muito bom. E aí, Vanessa, o que mais nós temos hoje? Eu queria perguntar para as meninas, eu sei que tem, como que é a formação, né, dos professores, porque é legal que as pessoas que estão nos ouvindo saibam, né, que são pessoas que estão ali, que são professores já com uma longa carreira, são especialistas, e como que vocês têm trazido isso para chegar, eu falo assim, é uma possibilidade muito grande você
permear por todo o estado, porque nós somos mais de 633 municípios aqui em São Paulo. Em São Paulo são 545 municípios. Ai, tô desatualizada, mas enfim, são 500 e tantos municípios, né? Então, como que vocês têm um corpo docente, como que as pessoas, né, que gostariam talvez de participar, porque eu sei que muita gente também tem interesse, né? E como que você traz essa informação pra gente, dos docentes do curso? Uma das coisas que todo mundo, é possível, os talentos não existem só na capital. Exatamente. Existem talentos em todo lugar. Uhum. E todo talento é bem-vindo. Uma vez que a gente pensa que, às vezes, eu moro em São Paulo, conheço a realidade de São Paulo. Uhum. Mas quem mora lá em Rio Preto, Exato. eu trabalho com idoso aqui em São Paulo. Só que o idoso que mora aqui, a realidade é diferente de quem está lá em Rio Preto. Com toda certeza. Consequentemente, eu preciso ter docentes que tenham diversas visões. Uhum. Não só. E, lógico, nós temos especialistas, mestres, doutores, mestres, gente da ponta. Uhum. Gente que realmente está ali no dia a dia. Gente como a gente. Gente como a gente. Isso. Né? E são profissionais, por exemplo, a capacitação, como a Ana citou, idoso, são profissionais especialistas, né? Uhum. E com experiência também. Então, nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem um modelo, ele é francês, não vou saber responder direito. Francês, da Geripe, né? Isso, da Geripe, que é lá de São José do Rio Preto. É o único modelo que tem, assim, no Brasil, de instituição de longa permanência, que é um condomínio, onde os próprios moradores que montaram e criaram uma equipe lá para cuidar deles, né? Então, eles seguem um modelo estrangeiro. E eu fui lá buscar uma docente, porque para a gente falar de idoso, falar de uma realidade, né? Exatamente, Diferente. a gente tinha que ter, né, tanto aquela ILPI aqui do centro de São Paulo, ou daquela que é numa chácara, como essa que é um novo modelo também para a gente poder atualizar nossos alunos, né? E é a mesma E a coisa gente quando tem. fala sobre atenção, cuidados paliativos. Qual é a nossa referência de cuidados paliativos? Não é Não é? só de São Paulo, é o Não. interior. Sim. E nós temos Barretos. No Hospital do Uhum. Amor, nós temos 2 professoras que elas promovem junto a capacitação em cuidados paliativos. A prática é feita dentro da unidade de cuidados paliativos lá em Barretos. Que legal. Então, assim, o aprendizado deles é muito grande, é focado e é bem centralizado naquilo que a gente busca. Mas, assim, aquele professor que é especialista em cuidados paliativos, por exemplo, aí eu tenho um tema uma outra segurança do paciente, por exemplo. Não, segurança é muito APH. Em APH, embora eles sejam especialistas de cuidados paliativos, eu não vou utilizar esse professor em APH, porque a gente tem na região também os Pessoas. especialistas em APH. Uhum. Né? Então, hoje, no legal. estado de São Paulo, nós temos professores em quase todos as cantos. regiões. Que legal. Isso é importante, né? Porque leva a oportunidade, porque muita gente fala assim, eu quero dar aula no Corém, mas será que eu consigo? Consegue, né? Então, até porque nós somos só 42 conselheiros Exato. para dar conta do estado todo e a gente não consegue chegar lá, né? Exato. Então, para quem está nos ouvindo, também é uma possibilidade, né? É isso aí. Quem passou esse tempo inteiro aqui com a gente, nos assistindo, sabe que nós já estamos indo para o final do nosso episódio. E aí eu gostaria muito de agradecer a presença da doutora Ana Paula, da doutora Vanessa Scassella, pedir que vocês pudessem compartilhar conosco as suas considerações finais para que os nossos ouvintes aí fiquem com a cereja do bolo. Eu acho que a gente começa falando gratidão, né? Gratidão. Gratidão pela oportunidade de Isso. estar aqui. Acho que pela oportunidade de colocar em prática um propósito maior, que é a melhoria da nossa profissão, Uhum. daquilo que a gente escolheu, né? Então, escolheu realmente mais do que trabalhar, de viver mesmo e ver o nosso estado crescer, É isso. Com certeza. não é? É isso. E para você, auxiliar técnico de enfermagem e enfermeiro, né, que queira fazer parte aí das capacitações do Programa de Conexão e Empregabilidade do Corém São Paulo, pode entrar em contato através do site, né, pelo Fale Conosco no site. No caso do auxiliar do técnico, nós temos o e-mail do Capacita Mais, que é capacitamice@coremsp.gov.br, e só entrar em contato conosco. Né? E Obrigada. sempre olhem, porque
Fiquem sempre alerta com as redes sociais do Corém São Paulo, Exato. que sempre tem novidade. E só um adendo para os alunos, todos os cursos, que quando eu estou moderando, eu sempre passo sala de enfermagem na hora do intervalo. Muito A gente bom. dá 20 minutos de intervalo. Então, quando é cuidados paliativos, por exemplo, vocês têm um episódio de... Sim, eu foi da coloco temporada passada. registro de enfermagem, o idoso, quando vocês trouxeram a... A Ieda. Isso, a gente Ana. coloca. Então, o intervalo dos nossos alunos é o sala de enfermagem. Tá vendo? Que bom, muito bom. Bom, e você, ouvinte que está nos acompanhando, então, não deixe de conhecer o programa, como as meninas disseram, né? E não deixe de aproveitar essas oportunidades tão valiosas que o Corém São Paulo cada dia tem trazido para vocês e a gente prepara com muito carinho, com muito apreço, né, Com gente? certeza. E é claro, nós já sabemos que aqui As portas da nossa sala de enfermagem estão abertas para você.